Bem, abram suas Bíblias essa noite no Evangelho de João, capítulo 1. E nós vamos falar sobre o poder da palavra falada. O poder da palavra falada. É importante que entendamos essas coisas. Sabe, Jesus disse assim. Ele disse: quando qualquer um ouve a palavra do reino e não a entende, então vem o maligno e tira aquilo que foi semeado em seu coração. Agora, se você ler a versão de Marcos dessa parábola, ele diz que quando alguém ouve a palavra do reino, logo vem o maligno para tirar-lhe a palavra do coração. Bem, se essa for a verdade inteira, então não haveria muito para ouvir dela, não é? Diz que ele vai roubá-la. É por isso que devemos ler todos os evangelhos. Veja, um escritor vai pegar algo que o outro não pegou, e há lugares em que Marcos pegou algo que Mateus não pegou. E quando você tem a visão de todos os lados, você tem o todo, a palavra inteira de Deus. E então Jesus veio e falou, e Mateus registrou de uma forma. É claro, estavam ambos com Jesus, mas um ouviu de uma forma e escreveu daquela forma, e o outro lembra de outra coisa. Ele disse: quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Esta é uma frase-chave. E algumas vezes esse é o elo faltante. Quando as pessoas não entendem a palavra, se elas não entendem a palavra do reino, então não só irá o maligno falar para te tirar daquilo, mas alguns membros da igreja também falarão. E sabe, se você tem pessoas suficientes dizendo: irmão fulano de tal tentou e sabe, ele morreu e não conseguiu fazer isso funcionar. Bem, eu aprendi há muito tempo que você nunca leva experiências para a palavra de Deus. É sempre uma coisa perigosa. E frequentemente você ouve pessoas dizendo coisas assim: bem, eu sei que a Bíblia diz assim, mas agora ouça o que aconteceu comigo, e você vai ouvir o irmão fulano de tal. O que eles estão fazendo? Eles estão jogando fora a palavra por causa de alguma experiência que eles tiveram ou outro teve. E sabe, isso tira as pessoas da palavra. E então foi por isso que Jesus disse, como ele disse, e Mateus pegou: se ele não entende, então alguém vai falar para tirá-lo daquilo. E pode ser um membro da sua igreja, alguém que não entendeu exatamente os princípios da Bíblia. Bem, falamos sobre isso a noite passada, no culto, sobre o fato de como Deus ensinou fé a Abraão, que foi fazendo com que ele mudasse o seu nome de Abrão. Ele fez Abrão dizer, bem, o certo não é dizer que Deus fez com que Abrão dissesse o que ele dizia. Ele mudou o nome dele para Abraão, para fazer Abraão dizer o que Deus dizia em sua palavra. A Bíblia fala de Abrão que ele cria no Senhor. Mas a Bíblia diz no Novo Testamento que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Bem, como dizer a diferença entre uma pessoa que crê no Senhor e outra que crê no que o Senhor diz? Porque elas dirão o que Deus diz. E elas vão desavergonhadamente pronunciar o que Deus disse sobre elas e proclamar, seja evidente exteriormente ou não. Se chama o princípio de chamar coisas que não são, como se já fossem. Vocês que ouviram a noite passada se lembram de Romanos capítulo 4, onde ele diz: Deus que vivifica os mortos e chama coisas que não são como se já fossem. Falando sobre como ele ensinou fé a Abraão. Ele chamou as coisas que não eram como se fossem até que foi. Mas ele teve que ter a cooperação de Abraão para fazer com que aquilo acontecesse. Eu estou convencido que se ele não tivesse mudado o nome de Abrão para Abraão, ele teria que encontrar outro homem. Mas porque a palavra de Deus estava ali, ele teve que lidar com a situação onde ela estava. Agora você nota que Abrão não saiu andando por ali dizendo: eu não sou velho, 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 a minha esposa não é velha para ter filhos. Veja, não há poder em negar o que existe.
Veja, na década de 70, quando a palavra da fé foi ensinada nessa nação, como nunca antes, algumas vezes as pessoas não entendiam porque havia muita ênfase colocada em todo aquele que disser, e disser, e disser, e disser. Havia muita ênfase colocada nisso, mas na verdade você não pode pôr muita ênfase nisso. Eles simplesmente ficavam presos numa parte disso, porque se você estudar Marcos 11:23, vai ver que ele diz: todo aquele que disser, crer, não duvidar no seu coração que acontecerá como ele disse, terá da forma que disser. Então ele diz: disser 3 vezes e crer uma vez. É como o irmão Reagan diz: você tem que ter 3 vezes mais ensino sobre crer do que sobre dizer. Mas as pessoas ainda têm a ideia de que só precisam falar. Não, há muito mais a fazer do que dizer, mas sim, falar está envolvido no processo de fazer funcionar. Mas as pessoas têm ideia, tudo que você tem que fazer é dizer. Você diz algumas vezes e vai acontecer. E o irmão disse ao irmão Happy Caldwell, ele estava num culto na Costa Oeste há um tempo atrás, o irmão disse: irmão Caldwell, essa coisa de fé e confissão não funciona. Ele disse: bem, por que você diz isso? Bem, eu disse 3.000 vezes por dia eu tenho um carro novo e não recebi. Um dia inteiro, disse ele. E não recebeu. Veja, tudo o que ele tinha era a fórmula, mas não o princípio. Veja, nós falamos na noite passada, no outro culto, sobre a lei da fé. A lei da fé é uma lei de Deus. Eu chamo de a lei da mudança. E está conectada com palavras. A razão pela qual está conectada com palavras é porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou disso no capítulo 10 de Romanos. Ele falou sobre a justiça que vem da fé, diz. Ele diz o que ela diz. Ele diz: a palavra está perto de ti, está perto de ti, está na tua boca e falada ao teu coração. Em outras palavras, você transfere a palavra de Deus das páginas desse livro para o seu coração, para o núcleo do seu ser, onde ela vai agir por você. Foi o que Jesus falou quando ele disse: se habitares em mim e as minhas palavras habitarem em você. Se a palavra habita em você, você não vai dizer: bem, eu sei que a Bíblia diz assim, mas veja o que aconteceu comigo. Você vai dizer: a palavra não muda, independente do que aconteceu comigo. Porque a palavra funciona. O poder da palavra falada é uma tremenda coisa nas Escrituras e vamos ler em João aqui. Eu posso passar a noite inteira introduzindo o assunto, mas vamos entrar nele. São João capítulo 1, ou Grande João capítulo 1. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a mesma estava no princípio com Deus. Todas as coisas, pode sublinhar isso, todas as coisas foram feitas por Ele. Ele quem? Ele, a palavra. Veja, em outra passagem, o apóstolo Paulo, ele fala sobre que ele é o Criador, Jesus. A palavra foi a criadora de todas as coisas. Ele foi o Criador, ele foi a palavra personificada. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreendem ou não prevalecem contra ela. Veem, as trevas nunca prevalecem sobre a luz. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. O mesmo veio por testemunha para levar testemunho da luz, e todos os homens através dele podem crer. Ele não era aquela luz, mas foi enviado para testemunhar daquela luz, que era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a esse mundo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Notem. Por ele quem? Jesus, a palavra. O mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas tantos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que crerem em seu nome. Se você estudar a Bíblia, você vai notar que ela se refere a Jesus e a palavra como um, e um com Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Às vezes eu me divirto com os críticos da fé. Eles dizem coisas como: esses caras da fé, eles querem dizer que a palavra é Deus. Tentam fazer da palavra Deus.
Por que íamos querer fazer isso? Já é dessa forma, não é o que ele disse aqui? A palavra é Deus sobre qualquer situação. A palavra de Deus é a autoridade final sobre qualquer assunto. Agora, quer você creia ou não creia, ela ainda é a autoridade final. E quer você haja ou não haja nela, ela ainda é um sistema operacional do reino e é a lei da mudança ou a lei da fé, porque eu a chamo de a lei da mudança. Se você vai mudar alguma coisa, você vai mudar dessa forma. E eu digo, você muda dessa forma, isso vem da palavra de Deus, isso vem por ser obediente ao que Deus diz, mas você pode mudar situações e circunstâncias. É o sinônimo da palavra falada de Deus. Então aqui ele continua para o verso 13 que diz, o qual nasceu não do sangue, não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra foi feita carne e habitou entre nós, e contemplamos sua glória. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra foi feita carne e habitou entre nós. Jesus era a personificação da palavra de Deus. Ele veio a esse planeta com um corpo físico de carne, osso e sangue, para mostrar a você o que a palavra de Deus pode fazer na forma física de carne. Então, nós entendemos que ele é o sinônimo da palavra de Deus. Vamos para o capítulo 1 de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo. Bem, a palavra sem no versículo 2, se você estudar, ela é traduzida quase sempre ou na maioria das vezes. Aqui, vamos ver, a terra era sem forma e vazia. A terra não foi criada vazia. Ela foi feita vazia. Veja, isso é muito óbvio. Mas deixa eu mostrar algo a vocês. Eu não ia falar disso, mas eu vou seguir o Espírito Santo. Deus criou os céus e a terra. Se você for um pouco mais adiante, você vai ver que Deus disse que ele chamou a porção seca de terra. E no verso 2, ela foi coberta com água. Ele chamou a porção seca de terra e no versículo 1 diz que Deus criou os céus e a terra. Em outras palavras, houve um evento catastrófico entre o versículo 1 e o versículo 2, que fez a terra vazia, sem forma e coberta de água. Não foi o dilúvio de Noé. Nós podemos chamar do dilúvio de Lúcifer. Mas veja, Deus chamou a porção seca de terra. E se diz que ele criou a terra, era terreno seco, mas aqui está coberta de água. Isso vai te ajudar a entender que a terra provavelmente podia já ter milhões de anos, mas teve uma mudança brusca há cerca de 6.000 anos atrás. O que você lê aqui é a recriação, a formação disso, porque ele diz, na King James, reabastecer a terra. Eu não queria entrar nisso, mas isso vai te ajudar a entender que a ciência real na Bíblia não é contrária a ela mesma. Mas há muita gente que tem a ideia, a Terra só tem 6.000 anos. Bem, há outras passagens no Velho Testamento que revelam que ela é muito mais velha. Quando Satanás veio para o Jardim do Éden, ele já reinava sobre nações e foi expulso do céu. Ele teve que usar o corpo da serpente para se manifestar para Eva. Mas esse não é o ponto que eu vim aqui para falar. Eis o que eu vim aqui para dizer. Aleluia. Verso 3. Deus disse, haja luz, e houve luz. Bem, ele olhou para baixo, viu trevas e disse, haja luz. Você só vai achar 3 versículos em Gênesis onde encontra Deus chamando coisas que não são. Você chama pelo que não está lá. E como você faz isso? Com palavras? Com a palavra falada. Deus disse. Agora notem, verso 4.
E Deus viu a luz e viu que era bom, e Deus separou a luz das trevas. Toda vez e em todo dia você vai encontrar que Deus disse, Deus viu. Então, se Deus viu depois que ele disse, e fomos criados à imagem de Deus, isso te diz algo, que é a forma como você se vê com a promessa de Deus é dizendo o que a promessa diz. Isso cria uma imagem. Há poder criativo na palavra falada de Deus. Agora note aqui que no verso 4 ele diz, e Deus viu. Continuamos e no segundo dia ele nos diz que Deus disse que haja firmamento e assim por diante, verso 6, e então continuamos para o verso 10 que diz, Deus chamou a porção seca de terra e ao ajuntamento das águas mares e viu Deus que era bom. Deus disse, Deus viu. Deus disse, Deus viu. Deus disse e Deus viu. Deus disse e Deus viu. E se você disser, você verá. Esse é o modus operandi de Deus. Esse é o seu método de operação. Ele liberou a sua fé em palavras. Ele usa suas palavras como containers para transportar a sua fé, para ir na vasta escuridão, e ele chama luz a partir das trevas. Bem, alguém diz, eu entendo isso, irmão Caps, porque sabe, ele é Deus. Bem, talvez você entenda isso também. Vá aqui para o verso 26. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio. Bem, eu te pergunto, como ele vai ter domínio sobre a terra? Da mesma forma que o outro ele tinha domínio. Eu sei que não é um inglês muito bom, mas vai ajudar vocês a entenderem. Através da palavra falada, veja, eu estou falando sobre... Não entenda errado o que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre falar em linha com a palavra da promessa de Deus. Que eles tenham domínio. O Senhor me disse uma vez. Ele disse, filho, você tem... Ele me pegou onde eu estava. Ele disse, você tem estado tão iletrado espiritualmente que eu não consigo falar com você de forma inteligível. Ele disse, você tem estado endoctrinado, sabe? T.L. Osborne disse uma vez no encontro, eu nunca vou esquecer, ele disse, quando as pessoas ficam endoctrinadas, elas param de pensar. E sabia que é verdade? Elas simplesmente aceitam o que a doutrina diz. Nem procuram se está na palavra. Agora eu lembrei de uma situação. Há muitos anos atrás eu estava numa estação de rádio, em Memphis. Eu estava no rádio em 1977. E aquela mulher me escreveu uma carta e disse, irmão Caps, você me deixou tão movido outro dia quando eu estava indo para o trabalho. E ela disse, aquilo não pode estar certo. Eu vou para casa depois do trabalho pegar a minha Bíblia e provar que ele está errado. Ela disse, meu Deus, eu descobri que vinham mentindo para mim há 40 anos na minha igreja. Bem, talvez não estivessem mentindo, estavam endoutrinados, pararam de pensar. E então ficam culpando Deus por tudo o que acontece. Bem, é a vontade de Deus se acontece com você, sabe? Então, aqui ele diz, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora, como ele criou? A sua própria imagem. Então, o que foi que ele fez? E Deus os abençoou e disse, sejam frutíferos, multipliquem-se, repovoem a terra, subjuguem-na e tenham domínio sobre os peixes do mar, as aves e por aí vai. O Senhor disse para mim, quando estava falando sobre isso, ele disse, o que você precisa fazer é esquecer tudo o que você já ouviu da religião sobre esse livro, a Bíblia. Voltar e lê-lo como se nunca tivesse ouvido sobre ele. E eu disse, bem, vou começar em Gênesis. E eu cheguei aqui onde diz que eu tenho domínio sobre os peixes do mar. E eu disse, glória a Deus, vou pegar mais peixes agora. Na verdade, nunca me ocorreu que eu tinha domínio sobre os peixes. O meu pai pegava bastante peixe, 5 peixes de uma vez, às vezes ele até pegava mais. E
Eu comecei a dizer: eu tenho domínio. Eu não ousava pescar no lago, mas eu tinha domínio sobre os peixes. E tudo mudou e funciona. Eu tenho peixes no freezer que provam que funciona. É melhor eu não começar com histórias de pescador. Mas aqui no versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Deus disse, Deus viu. Todo dia que Deus disse, Deus viu. E algumas pessoas dizem: eu não consigo ver essa coisa de cura. É porque você não está falando, não está citando escrituras de cura. Porque se a palavra falada sai da sua boca, ela vai entrar em seu coração. A palavra está perto de ti, Paulo disse, está na tua boca e no teu coração. Primeiro na tua boca. E então vai para o teu coração. Agora não entenda errado, você tem fé por ouvir outra pessoa falar o que a palavra diz, mas vem mais rápido se você está falando com a sua própria voz. Então aqui nós temos exemplos clássicos em Gênesis 1 de que Deus deu à raça humana domínio sobre essa terra. Mas não há autoridade exercida, não há nenhum domínio exercido sem palavras. O centurião chegou até Jesus e, no capítulo 8 de Mateus, ele disse: o meu servo está em casa atormentado por uma enfermidade. Jesus disse: eu vou curá-lo. Ele disse: não precisa vir até minha casa, apenas fale a palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, ao meu servo faz isto, ele faz. Aqui está um homem que entendeu a autoridade e ele entendeu que se Jesus dissesse a palavra, o seu servo seria curado. Ele disse: apenas fale a palavra e o meu servo será curado. Aqui está um homem sobre o qual Jesus parou e pregou um sermão. Ele disse: essa é a maior fé que eu já encontrei em todo Israel. Eu perguntei ao Senhor uma vez por que esse homem tinha mais fé do que todos os outros da aliança, afinal ele era um centurião romano. Esse homem ainda não tinha nem chegado ao entendimento da aliança naquele ponto. Mas Jesus disse que ele tinha a maior fé que ele já tinha visto. A razão pela qual os pregadores têm que tomar água é que isso impede que o sermão fique seco. E alguém disse: beba mais! Jesus pregou-lhes um sermão e disse: essa é a maior fé que eu já vi em toda Israel. E eu perguntei ao Senhor por que esse homem tinha uma fé tão grande se ele não estava nem na aliança. O evangelho era primeiro ao judeu e depois ao gentio. Ele disse: o homem mesmo respondeu com a sua boca. Ele disse: eu sou um homem sujeito à autoridade. Você deve estar sujeito à autoridade e ter autoridade. Ele disse: ele falou a palavra, esse homem liberou a sua fé. Na minha palavra, ele estava completamente persuadido de que se Jesus falasse a palavra, ele sabia que Jesus tinha autoridade sobre doença e enfermidade. Se ele fala a palavra, está estabelecido. O homem não tentou crer, ele cria porque cria. Ele tinha liberado a fé dele àquele ponto. Ele tinha usado aquela fé ao limite. Estava determinado até onde dizia respeito a ele. Ele estava completamente persuadido que se Jesus falar a palavra, meu servo será curado. Agora você se pergunte, se Kenneth Copeland viesse à cidade, ou Oral Roberts, ou outro evangelista em quem você tem grande confiança, e você tivesse alguém que está doente, você diria: não precisamos ir orar por ele, apenas fale a palavra. Veja, esse homem disse: se você falar a palavra, meu servo será curado. E Jesus disse: vai em teu caminho, pois tu creste, assim foi feito a ele. Pois, assim como ele ia crer, não. Ele disse: pois tu creste, passado. Ele já tinha liberado a sua fé a um ponto de contato. E aquele ponto de contato foi: se Jesus falar sua palavra, meu servo é curado. Ele estava completamente persuadido daquilo e foi exatamente o que aconteceu. Seu servo foi curado naquela mesma hora.